como é ser professora de educação infantil na Espanha e na Itália. Eu sou a professora Jéssica Moraes e no ano de 2023, no primeiro semestre, eu morei na Espanha em função de estar cursando parte do meu doutorado lá. E neste período eu tive a oportunidade de fazer várias observações e conhecer escolas públicas da cidade de Oviedo, na Espanha, e também tive a oportunidade de observar alguns dias na cidade de Pistoia, na Itália. Então fica comigo até o final, que durante esse vídeo eu vou falar como são as condições de trabalho, a carga horária, o salário, as atribuições das professoras, e a gente também, então, a partir disso, vai poder compreender melhor por que certas práticas acontecem lá e por que é importante a gente não ter as práticas europeias como um modelo a ser reproduzido aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de educação infantil. Outro ponto importante essas são as minhas concepções e os meus entendimentos a partir da minha própria experiência nessas duas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer as escolas, em Oviedo, na Espanha, e em Pistoia, na Itália. E isso não quer dizer que seja assim em todas as escolas ou em toda a cidade. Outras pessoas que podem ter visitado essas localidades podem ter outras impressões sobre este mesmo contexto. Então, agora vamos lá que eu vou explorar alguns desses pontos. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês um pouco é sobre a carga horária de trabalho. Aqui no Brasil a gente sabe, eu não falo isso num sentido de comparação e para dizer o que é melhor e o que não é, mas sim para a gente entender quais os modos de funcionamento de vida e de trabalho nessas localidades antes da gente querer simplesmente se inspirar nas pedagogias e não compreender o que está por trás sustentando tudo isso, tá certo? Então, o primeiro ponto é a carga horária de trabalho. Lá na Espanha e na Itália, nenhuma professora trabalha mais que 4 ou 6 horas por dia. Aqui no Brasil a gente sabe que muitas vezes a gente trabalha 8, 10 horas por dia em mais de uma escola, muitas vezes em cidades diferentes, que foi o que já aconteceu comigo em um bom período, né, que eu não tinha tempo nem de almoçar direito, porque eu tinha que me deslocar de uma escola para outra no horário do meio-dia, e lá não acontece isso. Na Espanha, as professoras têm uma jornada de trabalho de 6 horas. Elas trabalham das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E as crianças vão para a escola das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Nessa uma hora que sobra, elas têm planejamento, então, todos os dias. E cabe lembrar também que lá no contexto da Espanha, os horários são diferentes. A vida na cidade começa mais tarde, né? Então é natural que as crianças vão para a escola às 9 horas, que muitos lugares comecem a trabalhar este horário também. E que se almoce mais tarde, em torno das 2, 3 horas da tarde, porque lá também tem a siesta, que começa mais ou menos em torno das 2, 2h30 e vai até umas 5, 5h30 da tarde, tá? Mas então, recapitulando, na Espanha as professoras trabalham neste horário, das 9 da manhã às 3 da tarde, e elas têm uma turma para atender, porque em toda a cidade não existe o turno da manhã e o turno da tarde, e sim o turno escolar, que é das 9 da manhã às 2 da tarde. Todas as crianças da cidade, então, estão na escola neste horário. Já na Itália, o período ele é um pouco mais estendido. As crianças podem chegar na escola a partir das 8h15, 8h30, mas elas vão chegando até umas 9, 9 e pouquinho, e elas podem ficar na escola até umas 4 horas da tarde. Mas tem muitas crianças que vão embora em torno do meio-dia, logo depois do almoço, e tem outras que ficam e dormem e que vão embora logo depois de acordar, em torno das 3, 3 e pouca. Tá? Então, e lá na Itália, como é que funciona? As professoras trabalham 4 horas diárias. Tem as professoras que trabalham de manhã, das 8 ao meio-dia, e tem as professoras que trabalham no turno da tarde, do meio-dia às 4. Então, as crianças podem ficar na escola das 8 horas até as 4, mas geralmente elas chegam um pouquinho depois, vão chegando entre 8h30, 9 horas, e algumas vão embora logo após ao meio-dia,
depois de almoçar, e outras que ficam em dorme e vão embora em torno das 3 e pouquinho, tá? Então aí a gente também pode refletir sobre a carga horária de trabalho das professoras, que elas têm uma jornada só, não trabalham em 2 escolas, que tem o horário que as crianças da educação infantil, isso, vão para a escola, que é dali das 8 até as 4, né? Mas geralmente acaba sendo um pouco menos que isso, porque elas acabam chegando mais tarde, indo embora mais cedo. Então, a gente pode perceber que na Espanha, então, as professoras têm uma jornada de trabalho de 6 horas, e lá na Itália, as professoras de educação infantil em escolas públicas têm uma jornada de trabalho de 4 horas. Outra questão curiosa, e que é um pouco diferente da nossa realidade brasileira de escola pública, é que lá, mesmo em escola pública, a alimentação não é uma atribuição da escola. O que eu quero dizer com isso? Que lá na Espanha e na Itália, na idade pré-escolar, ali a partir dos 3, 4 anos de idade até os 5, 6 anos, as refeições não são feitas na escola. Até tem, no caso da Itália, cozinha na escola, né, para quando as crianças quiserem fazer uma receita, para esquentar algum alimento, mas as refeições em si não são feitas, e na Espanha também não. Vou falar um pouquinho primeiro como é que é na Espanha. Na Espanha, as famílias que optam pelo serviço de café da manhã e de almoço, elas têm que pagar uma taxa que gira em torno de 5 euros por dia, porque é uma empresa terceirizada que fornece a alimentação para as crianças das famílias que optam que a criança coma na escola. E essa alimentação, então, do café da manhã ocorre antes das 9 horas, então as famílias têm que levar as crianças um pouco mais cedo para ter esse serviço, que é ofertado por uma empresa terceirizada, e as crianças que almoçam, elas ficam um pouco depois. Então, quando termina a jornada delas na escola, às 2 horas, daí que elas vão, então, para o refeitório almoçar a partir desse serviço que é oferecido por esta empresa. Então, mesmo na escola pública, não é uma atribuição da escola. Se a gente for comparar aqui com a realidade brasileira, a gente pode perceber que essa questão da alimentação é muito importante. E a gente também precisa entender que muitas crianças dependem, né, dependendo do contexto onde está inserida essa escola, dependem dessa alimentação escolar. Então, por isso que a gente não pode querer importar essas ideias sem considerar o contexto. Aqui é algo emergente, né, essa questão da alimentação na escola pública brasileira. Lá já não é, então por isso que é ofertado por uma empresa terceirizada e acaba sendo, então, uma demanda a menos que a escola tem em função de não precisar cozinhar e preparar os alimentos na escola, né, de não ter essa escala tão rígida de ir todas as turmas, tá? E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre os recursos. A gente sabe, né, quem é professora de educação infantil aqui no Brasil, que muitas vezes a gente acaba garimpando recursos, né, coisas que a gente vê de materiais não estruturados, de sucatas, pedindo doações. Muitas vezes a gente também investe do nosso próprio salário para a gente ter o recurso para trabalhar, né, para a gente ter o nosso acervo pedagógico para ofertar para as crianças com as quais a gente trabalha. E lá eu percebi isso, né, com as professoras que eu conversei tanto num país quanto no outro. Isso é ofertado, então, a partir da verba que vem da prefeitura, digamos assim, e também se tem como se fosse uma contribuição espontânea que as famílias ajudam, e também eles fazem festas, né, de vez em quando, que também arrecadam dinheiro para a escola. Isso se assemelha aqui no Brasil, mas o que eu percebi é que as professoras não investem, né, do seu bolso para ter os recursos, e se tem uma demanda que é recebida sim das prefeituras. Outro ponto interessante é em relação ao uso do celular. Aqui, pelo menos na localidade que eu tô, no Rio Grande do Sul, a gente acaba utilizando muito o nosso celular para fazer os registros das crianças, a documentação pedagógica, e lá eu não percebi isso. Tanto no país quanto no outro, não vi em nenhum momento as professoras utilizando seus próprios celulares para fotografarem as crianças, e quando elas precisavam fazer, geralmente vinha uma terceira pessoa, uma outra professora que estava disponível, que não era a professora que estava com a turma,
com uma câmera fotográfica semiprofissional ou profissional que era da escola para fazer esses registros, né? Então, quando a gente se inspira muito, principalmente nas pedagogias italianas, em Reggio Emilia, vendo aqueles registros e aquelas documentações, a gente precisa entender que não é a professora que está com a turma que faz com o seu próprio celular esses registros. Geralmente é uma terceira pessoa que não está envolvida na proposta com as crianças, que pega uma câmera que é da escola para fazer esses registros. Inclusive, eu fui numa outra escola que eles não tinham nem câmera digital, eles utilizavam câmeras polaroides que tinha na própria escola para fazer esses registros, então, mais artesanais, tá? Então, quando a gente se inspira muito lá em Reggio Emilia, nas pedagogias italianas para fazer a nossa documentação pedagógica, é importante também que a gente leve isso em consideração. E eu não falo isso para a gente usar como uma desculpa para a gente não fazer, mas sim para a gente refletir sobre quais modos a gente poderia encontrar a partir da nossa própria realidade para fazer a documentação que fosse ao encontro, então, dessas novas concepções de criança, de infância e de educação infantil que a gente tem debatido na atualidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o horário de planejamento das professoras. Bom, na Espanha, como eu já comentei anteriormente, elas planejam todo dia 1 hora depois que as crianças vão embora, naquele horário entre 2 da tarde e 3 horas. Já lá na Itália, o que eu pude perceber é que as professoras elas planejam de um modo um pouco mais coletivos e elas têm na carga horária de trabalho delas 150 horas anuais de formação continuada que faz parte desses processos, né, de planejamento e de estudos. Então, dessas 150 horas anuais, elas têm 80 horas que elas são obrigadas a fazer quando elas ingressam, né, no município para trabalhar, elas já sabem que elas têm essa atribuição de 80 horas anuais de formação continuada sistemática através de parcerias que o município vai fazendo com instituições e universidades. Então, a cada ano, elas têm a possibilidade de escolher qual formação que elas vão fazer, ali entre 2 ou 3 opções. As professoras de uma escola não precisam todas fazer a mesma formação, mas elas escolhem uma temática e elas, então, durante aquele ano, vão fazendo aquela formação, né, que é promovida pela prefeitura em parceria com essas universidades, e as outras 70 horas são dedicadas para as trocas entre pares, para as reuniões da própria escola e das reuniões da escola com a Secretaria de Educação, para reuniões com as famílias também. Outro ponto interessante a destacar em relação a isso é que lá na Itália, na cidade de Pistoia, as escolas não têm a figura da diretora e da coordenadora dentro da escola. Essas figuras até existem mais fora, na Secretaria de Educação, e é 1 ou 2 pessoas que são responsáveis por mais de uma escola. Tá? Então, não se tem essa demanda burocrática dentro das escolas também. Quem faz isso é mais a nível de Secretaria de Educação, e o que acontece é que elas têm uma professora que é responsável por receber alguém que vai lá visitar a escola, quando precisa responder algum e-mail para a Secretaria de Educação, tem essa professora que é a referência para dar essas respostas e atender quando alguém vai lá na escola. Pelo que elas me disseram, parece ser um movimento muito tranquilo, e com as pessoas que eu conversei acerca dessa questão, elas me disseram que isso funciona porque, como elas acreditam, né, no protagonismo e na autoria da própria criança, elas também investem nisso em relação às professoras. Então, elas acreditam que as professoras são autoras da sua prática e que se todas são professoras, não teria porque algumas serem responsáveis pela gerência do trabalho das outras dentro das próprias escolas. Isso é uma concepção de lá, que funciona na realidade de lá, em função de todo esse contexto e dessa formação continuada sistemática que se tem em toda a rede de ensino. O que não serve para a gente querer simplesmente importar aqui para o Brasil sem a gente considerar todas essas questões locais e contextuais que eu estou falando aqui. Bom, e a pergunta que eu mais recebo das professoras, como é o salário lá? Bom, tem algumas variações, mas fica entre 1.800 euros e 3.200, 3.300 euros.
Para vocês terem ideia do que significa essa quantidade. Lá na cidade onde eu morei, em Oviedo, que é a cidade que é a capital da região das Astúrias, mas ela não é uma cidade muito turística. Então, o valor da bolsa que eu recebia para viver lá aquele período era de 1.300 euros por mês. E eu conseguia viver muito bem, né? Eu conseguia pagar o aluguel, conta de gás, de luz, de internet, mercado e ainda ter acesso a lazer e à cultura. E por que eu falo isso? Essa realidade, a qualidade de vida não se remete somente ao salário em si, mas às questões que a gente tem acesso. A questão de segurança, de facilidade de transporte, de acessos a museus, a restaurantes, a cafés. Então, com um salário, um pouco mais que um salário mínimo, as pessoas conseguem viver de uma maneira consideravelmente bem lá nesse contexto. Então, quando eu fico sabendo que uma professora recebe entre 2.800 e 3.200, 3.300 euros, eu posso dizer, a partir da minha experiência, que dá para se viver muito bem com esse salário lá, ainda mais quem não vive numa cidade muito turística, que é o caso de Oviedo, na Espanha, e também de Pistoia, né? Até recebe alguns turistas, mas não é a cidade mais turística da Itália. Então a gente precisa considerar isso também e esses modos de viver, né? Que as pessoas, as professoras lá, elas não têm uma jornada de trabalho tão exaustiva, elas não trabalham muitas horas, né? Geralmente elas conseguem se deslocar com mais segurança, ou elas não precisam pegar muitos transportes até para chegar ao trabalho. Geralmente elas trabalham mais próximo às suas casas, elas conseguem ir a pé muitas vezes. Se tem uma rotina também de descanso, no caso da Espanha, que tem a siesta, né? As pessoas conseguem também ter mais acesso, como eu já falei, à cultura e a lazer de uma maneira muito mais fácil, porque toda a cidade, a estrutura, o modo como a cidade está organizada favorece para que as pessoas consigam ter acesso a essas questões de uma maneira mais igualitária, tá? Então, a partir disso que eu falei, né, eu espero que agora quem vir ou entrar em contato com alguma pedagogia italiana ou até mesmo da Europa, da Espanha, que leve isso em consideração. Não para a gente usar como desculpa para a gente não fazer ou não repensar as nossas práticas, mas sim para a gente entender que a gente simplesmente não pode importar um modelo ou uma prática pedagógica sem considerar todo esse contexto. Então, a partir de tudo isso, né, o questionamento que eu trago é como a partir do nosso próprio contexto, da nossa própria realidade, a gente pode pensar em modos mais autorais e significativos de exercer a nossa docência que não seja uma sobrecarga a mais, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, eu convido a se inscrever no canal para acompanhar mais, a deixar o seu like e se tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode deixar aqui abaixo que eu vou responder a todos.